Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o que dessa vez? Vamos falar sobre processo civil. Vamos fazer uma aula sobre processo civil aqui. Não é uma aula específica para concurso, não é uma aula específica para OAB, tá? É uma aula geral, né? Então, vamos falar sobre todo o processo civil, como é feito, quais as suas peculiaridades, os seus princípios, as suas regras, de forma geral, ok? E também específicas. Vamos fazer um apanhado, um aprofundamento muito bom na parte de processo civil e conto com vocês aqui para nos acompanhar, tá? Bom, primeiro então vamos começar aqui sobre o processo. Opa, não está digitando. Vamos lá, nosso rascunho de aula. O processo de primeiro grau de forma geral, ok? O que acontece? Primeiro vamos falar da parte geral do processo civil, tá? A parte geral. Isso aqui é muito bom, viu, pessoal? Essa aula aqui que nós vamos fazer não é nem essa aula, vai ser um apanhado de aulas aí, não sei quantas, porque processo civil é algo muito complicado, tá? E nós vamos fazer um aprofundamento muito bom mesmo. Então, várias aulas. Então, essa playlist que nós vamos criar aqui é muito interessante para todos que precisam aprender processo civil, às vezes na faculdade, na pós-graduação, eventualmente em concurso ou OAB, ok? Vamos lá. A parte geral, né? E a teoria das normas fundamentais. Vamos lá. A estrutura do Código de Processo Civil, ele tem uma estrutura normativa, tá? Ó, estrutura normativa do CPC, estrutura do CPC. Dá uma bugada aqui agora na estrutura, hein? Bom, a estrutura do CPC é uma estrutura normativa, é um conjunto de normas, tá? É um gênero, normas. Vamos lá, ó. Normas é gênero onde tem como espécie princípios e regras, tá? Princípios e regras. Ó, o mais importante é aparecer o texto do que eu, né? Então nós vamos dar uma diminuída aqui ou recentralizar o sistema aqui para a gente aparecer mais aqui, tá? Bom, princípios e regras. Vamos lá. Tá. Os princípios que regem o processo civil, eles seguem aquela escada de hierarquia, né? E eles começam lá na Constituição Federal, né? Então, os princípios constitucionais, olha, os princípios constitucionais, né? Bem como princípios também do CPC, tem muitos princípios do CPC. Eles são, deixa eu ver como é que eu coloco aquele negócio aqui, tem um desenho que a gente põe aqui, e agora, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sabe aqueles desenhos? Aqui, ó.
Ó, então vamos colocar aqui, ó. Tá? Os princípios constitucionais e os princípios do CPC são princípios... eles são abertos, sabe? São princípios abertos, são conceitos abstratos, geralmente, tá bom? E genéricos, né? Genéricos. Mas esse negócio não era pra passar pra lá, não, hein, rapaz? Vou tirar esse geralmente pra caber de cá, tá? Então, genéricos, tá? Vamos lá. Agora, a mesma coisa aqui, tanto os constitucionais quanto os princípios do CPC. O que eu quero dizer com isso aqui? São princípios gerais, como da ampla defesa e contraditório, que é o mais conhecido aqui no CPC. Então, exemplo, vamos colocar aqui, ó. Exemplo, ampla defesa e contraditório, ok? Contraditório. Tá. Agora, o que é ampla defesa? O que é contraditório? Onde é que nós vamos definir isso aí? Quem que vai decidir isso aí? Está explicadinho na Constituição? Está explicadinho como princípio geral do CPC, inclusive? Não, né? Não está. E aí, já tem as regras. Nós não falamos aqui que se divide a estrutura do CPC em princípios e regras? Agora nós temos as regras. Quais são as regras? Em vez de princípios, nós temos regras. Essas regras, elas já são específicas. Onde é que é o negócio aqui? Vamos copiar esse negócio aqui, ó. Vou pôr de cá. Então, as regras. As regras já são específicas. Porque específicas. Elas gozam de certo detalhamento do funcionamento geral do princípio. Por exemplo, na própria Constituição também tem regras. Não são muitas, né? Não são muitas. Tem regras lá específicas, como da organização judiciária, né? Então, por exemplo, aqui, regras da organização da justiça. Que aí lá eles colocam, divide-se em tantos ministros no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, aí tem o STJ, aí tem não sei o quê, o STF tem competência para julgar processos quando o réu for o presidente da República, o STJ julga crimes originários de desembargadores, aí tem as regras gerais que a gente tem que olhar lá na Constituição, tá? Nós vamos fazer uma apanhada geral aqui por enquanto, depois a gente aprofunda um pouco mais nesse sentido, tá? E acaba que o processo civil é muito complexo e a gente faz um passeio transcendental, passando por várias normas, vários institutos, né? Então você sai da Constituição e vem passando pelas normas infraconstitucionais até que se chegue onde a gente precisa. Então nós temos aqui regra de organização da justiça, regras de competência, tudo tem lá na CF, né? E definido quem é competente para julgar cada coisa, né? Quem é responsável por gerir atribuições do governador, atribuições do presidente, do prefeito. Nós temos lá algumas coisas nesse sentido, né? E especificamente do processo civil, a regra de competência para julgamento de feitos, né? Quem que deve julgar. Só que a gente tem que analisar tudo, né? Então, por exemplo, faz parte do processo civil também a gente saber contra quem demandar em juízo. Não só a competência do foro, mas se a gente não sabe quem seria o responsável por gerir tal poder público, essa aqui era a função do governador. Então a gente não sabe quem vai ser o réu no mandado de segurança, por exemplo. Entendeu? Então é preciso saber isso aí também, tá certo? Deixa eu ver aqui para onde a gente vai agora, tá? Então as regras, isso aqui, regras, elas podem ser tanto constitucionais, viu, pessoal? Constitucionais. Deixa eu ver como é que eu dou um espaço nisso aqui. Regras constitucionais ou ainda infraconstitucionais. Ou ainda infraconstitucionais, tá? Então, tanto faz
ela sempre se aplica. Existem regras constitucionais e também infraconstitucionais, tá? Que define a mesma coisa, competência, organização da justiça. Já na infraconstitucional, além disso aqui tudo, além de definição, às vezes, de organização judiciária, de competência, tem ainda como adicional normas procedimentais, né? Normas de procedimento. E aí que é o procedimento. Como funciona o procedimento? Como que é a ampla defesa real? Aí qual que é o procedimento? Lá no CPC você vai encontrar, para determinado recurso, embargo de declaração você tem 3 dias, para apelação você tem 15 dias, e aí depois tem 15 dias para resposta do réu, aí você tem 5 dias para isso, 3 para aquilo. Você tem uma definição de norma específica do próprio procedimento. Então, ali que se materializa os princípios mais meu Deus. Estava apitando. Isso quer dizer o quê? Que ele já não estava cumprindo as exigências. Ele não estava cumprindo as exigências. Uhum. Isso quer dizer o quê? Ele não estava cumprindo as exigências. Generalistas. Oh, meu Deus do céu, generalistas que você encontra na Constituição, encontra no próprio CPC e em outras normas aí, né? Você tem várias leis esparsas aí. A lei do mandado de segurança, a lei do habeas corpus, a lei tem um monte de lei aí específica que você... A lei de Maria da Penha, a lei da pensão alimentícia... Algumas trazem regras específicas de como funciona o procedimento, né? Então, ali as normas infraconstitucionais, né? A constitucional não tem essas normas. Normalmente, especifica de modo geral e aí tem que ser aplicado, né? Na prática. Tá, então agora nós vamos falar aqui das características e funções das normas fundamentais, ou seja, da CF, tá? Especificamente, nós já falamos que nós temos aí normas fundamentais, princípios que aparecem tanto na Constituição quanto no CPC, mas vamos falar especificamente agora das características e funções das normas que são tidas como garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. O que são garantias fundamentais? É inerente à própria pessoa, basta ser humano que tem direito a isso aí. Alguns veem como sinônimos, né? São direitos humanos irrenunciáveis, são direitos humanos inalienáveis, aquele negócio todo, tá? Então, é uma garantia fundamental que nós temos lá, direito à ampla, por isso que às vezes você não pode abrir mão, né? É irrenunciável, você não pode simplesmente falar assim, lá nos Estados Unidos pode, aí eu abro mão da defesa de advogado que eu fui acusado por crime, eu abro mão. Aqui você não pode abrir mão da sua defesa. Se você não quiser colaborar, um defensor público, um advogado dativo, será nomeado para atuar no seu caso, tá? Essas características e funções das normas normalmente são cláusulas pétreas, né? São, em regra, é prevista em cláusula pétrea. Cláusula pétrea, tá? Em regra. Em regra se prevê essas normas fundamentais em cláusula pétrea. Algumas não, algumas... Quais são as cláusulas pétreas? Estão no artigo 5º da Constituição Federal, né? Então vamos colocar aqui artigo 5º da CF, tá? Algumas normas
estão esparsas, né? Lá no artigo 100 e tanto da Constituição Federal. E aí não são cláusulas pétreas, elas podem sofrer alterações legislativas, desde que respeitados princípios e garantias fundamentais previstos em cláusula pétrea, né? Algumas sofrem até modificação grande aí, mais acréscimo do que exclusão de direitos, né? Então você sofre acréscimo aí, seguindo o processo de votação nas duas casas, aquele negócio todo, né? A dimensão dessas normas é objetiva e subjetiva, ok? A dimensão dessas normas ela pode ser objetiva e subjetiva. Então, ela é objetiva porque ela é geral, ela é para todos, ela é uma norma específica, tá? E ela pode ser subjetiva, que traz direitos para a própria pessoa, ela é específica. Ó, negócio grátis aqui é coisa para pobre, ó, tá vendo? Pirou a licença. Então, pessoal, o que acontece? Normas específicas, é direito subjetivo dos atores do processo civil, exigir tal coisa, ter direito a isso, ter direito àquilo, tá certo? Então, ela pode ter essa dimensão aí diversa, tá? Que é objetivo direcionado a todos e tem esse direito subjetivo aí, como você tem direito a ter uma decisão motivada. Você, especificamente, quando um juiz te julga, a decisão precisa ter uma motivação, né? Você, especificamente, tem direito à justiça. É um direito subjetivo seu, né? Então, norma objetiva, a dimensão dessas normas é objetiva. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Direta a todos. E subjetiva, nasce direito específico de pessoas, como decisão motivada. Qual que é o outro que eu falei mesmo? Direito de acesso à justiça, direito de petição, direito de petição ao poder público, enfim. Acho que deu para entender, né? Bom, outra característica, aqui nós estamos falando das características e funções, né? Então, ela tem a dimensão dela, nesse sentido, tá? Agora, nós temos uma outra característica que é a aplicabilidade. Aplicabilidade, tá? Imediata, ok? Essa aplicabilidade imediata são funções que devem ser aplicadas por todos, são regras, né? E ela exerce uma função de resguardo de direitos, né? E todos devem respeitar. Então, o que acontece? Por exemplo, a aplicabilidade imediata. Ela tem aplicação por si, basta ler o processo e ela tem que ser seguida e acabou. Não tem esse negócio de depois, tal, talvez. Ela tem uma obrigatoriedade imediata ali de se aplicar isso, tá? Acho que eu não estou sabendo explicar muito bem essa parte, mas acho que é isso, tá? Nós temos aqui ainda vários destinatários uma característica outra característica é que ela é direcionada para várias pessoas diferentes, né? Vários destinatários. Então, todos os atores do processo, o juiz, o desembargador, o ministro, oh, meu Deus do céu, o ministro, eu não estou nem colocando maiúsculo, pessoal, mas ministro, desembargador, tudo tem que ter letra maiúscula no começo por conta de, né? Respeito e regras de redação, mas é por conta do teclado difícil aqui, a gente quer abreviar, tá? Então,
vários destinatários. Então, juiz, embargador, ministro ou advogado, tá? Então, precisa obedecer o promotor de justiça, o cidadão também recebe normas dessas, ele recebe obrigações de se cumprir determinadas normas fundamentais, tá? Então, ela tem vários destinatários que recebem essas normas, tá? Seja como usufruir delas, seja como aplicá-las e observá-las. Todos devemos, tá? Ainda também o legislador. Em geral são todos, mas por que eu deixei aqui, estou falando legislador por último? É uma ênfase no legislador. Porque aqui, ó, nós temos aqui normas fundamentais da Constituição Federal, que todos esse pessoal aqui deve observar. Então, o juiz, quando vai aplicar a lei lá embaixo, ele tem que observar as normas fundamentais na Constituição Federal, o desembargador, o ministro, o advogado e tal. O legislador também, ele não pode ir lá e fazer uma lei de qualquer jeito, ele tem que observar a norma fundamental processual lá na Constituição Federal. Então, a norma fundamental, eventualmente, que organize a competência de se criar determinada lei, a norma fundamental que diga que o direito à ampla defesa contraditório é cláusula pétrea. Então, ele não pode fazer uma lei subtraindo isso aí, diminuindo esse direito, tá? Limitando esse direito. O direito de acesso à justiça, nós temos sofrido muito aí, os advogados têm sofrido em relação a isso, porque o que tem acontecido? Você tem direito a acesso à justiça e tem direito à gratuidade judiciária. O que é essa gratuidade prevista na Constituição? Seria o Estado custear um advogado para você. Juízes têm confundido isso, confundido não porque eles sabem, têm confundido propositadamente essa gratuidade prevista na Constituição com a gratuidade judiciária de custas processuais e emolumentos previstas no CPC. Então, a gratuidade da Constituição seria uma gratuidade genérica para todos aqueles que comprovem hipossuficiência têm direito a um advogado para defender os seus interesses. Já a gratuidade do CPC é uma gratuidade processual que diz que basta mera declaração. Eu sou pobre no sentido legal, assumo as responsabilidades de falsa declaração e peço a gratuidade de justiça. A lei é clara, está lá. Só que o juiz tem negado e misturado esse preceito constitucional com a norma do CPC e falando que a pessoa tem que provar a pobreza, tem que provar a hipossuficiência. É uma prova negativa, que é a coisa mais difícil do mundo, né? E num país onde 80% hoje está com o nome no SPC, você tem que provar que você é pobre, né? Mas eu sei que tem muito pobre fudido. Não fala palavrão, Omarzinho. Eu sei que tem muito pobre, coitado, que assiste meus vídeos e não tem dinheiro pra cortar o cabelo. E como eu não tenho preconceito com pobre de merda, não tenho. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Uma vez eu até sentei de um lado de um pobre. E não vomitei, hein? Eu sou muito humano. Então é uma situação muito grave que tem acontecido hoje. Desabafos à parte, seguimos aqui, né? Nós já falamos aqui da aplicabilidade imediata. Vamos então agora das funções, pessoal. Nós falamos das características e vamos falar das funções. Agora vamos falar das funções, tá? Funções das normas fundamentais do processo civil. Ainda estamos falando na CF, tá? Constituição Federal, pelo amor de Deus, gente, vocês sabem disso, né? Vocês não me arrebentam, não. Óbvio. 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 Ó. Agora vamos falar das funções. Isso aqui são as características. Quais são as características? Em regra, ali tem uma cláusula pétrea, tá? Ela não pode ser afastada desse jeito. Ela tem a dimensão objetiva e subjetiva. Ela tem a aplicabilidade imediata e ela tem a característica de ser direcionada a várias pessoas. Tem vários destinatários. Agora, as funções dessas normas fundamentais... Vai tomando nota aí, viu, pessoal? As funções das normas fundamentais ainda na Constituição. Ela tem a função de
fundamentação. Como que é essa fundamentação? Ela dá base, fundamento, para o legislador, por exemplo, que não pode inovar em leis que não observem as normas fundamentais do processo civil. Ok? Bom, então vamos falar das funções, né? Uma das funções é a fundamentação, né? Ela serve para fundamentar, tá certo? Outra função é a interpretação, outra função das normas fundamentais, tá? No processo civil da Constituição. Nós estamos falando aqui daquela hierarquia, tal, da pirâmide de Kelsen. Então, da pirâmide. Então, começa lá em cima, tal, e vem descendo. Então, a Constituição Federal, ela serve de base de interpretação. As normas fundamentais lá no processo civil servem de interpretação aqui para baixo, né? Aqui no próprio processo civil materializado, por assim dizer, né? Então, por exemplo, você precisa ter aquele princípio geral, todos são iguais perante a lei, né? E aí nós entramos, por exemplo, princípio da igualdade. Princípio da igualdade. Aí, todos devem ter as mesmas armas no processo. Aí entra a paridade de armas, tá certo? Então a gente tem que ir interpretando de forma que não se abandone os princípios constitucionais fundamentais ao processo civil, né? E aí essa é uma outra função, a interpretação da norma aqui embaixo. Então vamos fazer uma norma aqui, ó, o Ministério Público tem prazo em dobro, tá? Tá havendo paridade de armas? Alguns acham que não, né? Palhaçada e tal. Mas já viu aquele negócio do tratar de forma desigual os desiguais? Por quê? Porque ele é um promotor de justiça para uma cidade toda, exemplo. Tem 20 mil habitantes que ele cuida, tem 10 mil processos em andamento, enquanto o advogado às vezes tem 100. Então, teu prazo em dobro como se diz, acaba que materializa a paridade de arma. Ao que parece, está deixando uma arma a mais para o MP, na verdade está tornando paritária a luta, porque senão o advogado estaria em vantagem, né? Função, fundamentação, interpretação, limitação, tá? Vamos falar da limitação. Essa outra função de limitação, ela limita na verdade, ela tem duas funções aqui. Ela limita e impede de limitar, em alguns casos, né? Por exemplo, o juiz sabe que você tem acesso à justiça, ok? O juiz sabe também que ele não pode deixar de julgar por ausência de lei específica. Então, vamos supor, surgiu um caso específico, uma confusão lá em Marte, um rolo danado, dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Lá em Marte, que não tem lei espacial agora, tal, como é que vai fazer? Teve uma confusão, e aí, vai julgar ou não vai? Tem que julgar. Tem que julgar. Nós temos uma escada lá que você tem que seguir, aí você julga, tem legislação, você pode usar pelos costumes, você pode, entendeu? Você tem um monte de ferramentas processuais que a gente depois vai abordar
para que o juiz possa avaliar o caso, né? Então, não pode haver limitação de alguns direitos, né? E ao mesmo tempo essas funções das normas fundamentais às vezes eventualmente até limita alguns direitos, né? Então deixa eu ver um exemplo de limitação. Me fugiu a mente agora, viu, meu pai? Eu não sei, viu, meu pai? Não lembro agora. Ela serve para não limitar e serve para limitar, mas eu não tô lembrando um exemplo que limita, né? Por exemplo, 2000 anos depois. nós falamos do acesso à justiça. Você tem direito ao acesso à justiça, tal. Você tem direito a um advogado se a limitação lá, olha a limitação chegando, se você comprovar a hipossuficiência, você tem advogado gratuito. Se você não comprovar, você não tem direito a esse advogado. Você tem acesso à justiça, mas por outros meios, ou jus postulandi, ou advogado privado, tá? Eventualmente pro bono, tal. Mas o advogado bancado pelo Estado, você tem direito se você comprovar o estado de necessidade lá. Então acaba limitando um pouco esse acesso. E aqui embaixo limita mais ainda, porque lá na Constituição não fala o que é declarado pobre, o que é declarado necessitado. Aí você vai na organização da Defensoria Pública de cada Estado, eles têm a norma específica. Considera-se, dentro dos critérios para ser atendido pela Defensoria Pública, aquele que esteja de família até um salário e meio por pessoa, algo assim, né? Então aí limita o acesso. Deu uma bugada, hein? Quase que não lembro, hein? Bom, ela tem função supletiva também, viu? Essa função supletiva da norma constitucional, ela traz lá, como já falamos lá em cima, princípios gerais, ainda que não exista lei específica. Lei específica. Ainda que não tem regras gerais lá, né? Então ela serve para ser usada de forma supletiva, para complementar as regras aqui embaixo. Você vai usar, o juiz quando vai julgar, vamos fazer, eu vou decidir assim, assim, porque o preceito fundamental lá fala assim, assim, tá? Então ela tem esse negócio aí de supletividade, acho que nem existe a palavra, é de forma supletiva. Então, ela tem ainda uma outra função, que é de resolver conflitos, tá? De princípios, conflito de princípios. Então, veja bem, qual que é o conflito que eventualmente pode gerar aí nessa aplicação supletiva? Em caso de conflito de princípios, usa-se a proporcionalidade. Deixa eu ver como é que eu explico isso aqui. Há vários princípios que às vezes colidem, não são harmônicos entre si, tá? Já viu aquele negócio assim, o seu direito começa quando o do outro termina, algo assim? Tem um ditado assim, do Chapolin Colorado quase, hein? Então, o que acontece nessas regras? Você tem que usar de proporcionalidade. Qual que é a proporção necessária para se usar e resolver esses conflitos, tá? Em geral, as normas postas na Constituição Federal, elas são de mesma hierarquia, elas não tem uma mais importante que a outra, tecnicamente falando, teoricamente falando, né? Mas já sabemos que pode-se mitigar alguns direitos, ainda que de forma temporária. Então, por exemplo, deixa eu ver como é que a gente dá um exemplo aqui.
Vamos de novo no contraditório. Contraditório. Todo mundo tem direito ao contraditório. Tá? Não vou nem falar para defesa. A gente tem mania de atrelar, sempre fala junto, né? Contraditório é para defesa, fica meio papagaiado. Mas são coisas diferentes. Mas o contraditório é de você dar a sua versão dos fatos, tá? Todo mundo tem esse direito aqui do contraditório. Beleza? Ponto. Todo mundo tem direito ao contraditório. Aí tem um outro princípio fundamental que te dá direito à preservação da vida, que te dá direito à prestação judicial mais rápida em forma de tutela liminar. Aí eles se colidem, certo? Mas o que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante? Resguardar o contraditório agora, certo? De imediato. Ou uma criança que vai morrer se não houver decisão judicial de imediato. Então, por exemplo, você tem o seu filho, né? Tem um convênio médico e ele precisa de uma cirurgia de urgência agora e o convênio negou, falou, não, esse procedimento eu não cubro não. Não, mas como é que não cobre o menino? O coração do menino aí vai estar parando, vai morrer, o menino vai morrer. Não, mas esse procedimento aí eu não cubro não, porque o que eu posso fazer é só, né, tirar a pedra do rim dele. Mas o que tem a ver a pedra no rim com o coração? Não, o coração do menino aí e tal. Não, esse procedimento não, porque esse procedimento é caro. Isso aí custa 100 mil reais. Eu tenho um outro procedimento aqui que é um quebra-galho que custa 5 mil. Mas você sabe que aquilo não vai resolver. Tá? Isso acontece muito. Então, vamos mitigar o direito ao contraditório neste momento. O juiz vai conceder uma liminar de imediato, mandando que se faça a cirurgia. Aí lá na frente discute se tinha razão, se não tinha e tal. Aí, eventualmente, se o convênio tinha razão, depois converte-se lá em perdas e danos e o pai da criança paga depois, né? Mas se tem um mínimo de lastro, o cara é conveniado. Tem um documento médico falando que precisa da cirurgia com urgência. O juiz não vai pôr o dele na reta, não. Ele vai dar a liminar, né? É muito difícil negar a liminar em caso de saúde. Nega para outros casos. Para saúde é muito difícil. Outros casos é muito difícil ganhar. Você tá lascado lá, você pode estar com o nome no SPC, você pode estar pegando fogo na sua casa. O juiz não dá a liminar. Mas saúde, ele, né, pretende pecar pela bondade ali, pelo zelo do que pela falta. Tá? Então, pessoal, nós estamos com quantos minutos de aula, hein? Deve estar com uma meia hora, né? Vamos passar, então, para os fundamentos em espécie, tá? Então, nós vamos passar para os fundamentos em espécie. Ok? Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode.